Bom dia a todos, agradecemos a participação dos presentes e dos internautas que nos acompanham. Em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Federal de número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, o inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Declaro aberto a audiência pública do projeto de lei 69/15, que trata das diretrizes a serem observadas para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2016. Queria cumprimentar o Givaldo, o Cristiano, o Carlos Campos, a Nega, o Max, o Carlos, o Gerson e demais pessoas, a doutora Giane aí dando suporte, a Cíntia e todos os servidores da Câmara. Nesse momento eu queria passar a palavra ao senhor Cristiano, que fará a explanação das pautas abordadas nesta audiência pública e conduzirá os questionamentos levantados. Então, Cristiano, fique à vontade. Tá joia, obrigado. Bom dia, pessoal. Então, eu estou aqui, gente, para mostrar para vocês como que, né, ficou aí o projeto de lei da LDO 2016, tá? Vamos passando aqui os slides. Só vamos passar rapidamente, só para, né, antes de entrar na parte dos gráficos, né, da LDO, dos valores, né, dizer que assim, a LDO faz parte do planejamento aí do setor público, né, dos órgãos públicos, né, que envolve, antes de tudo, né, antes de você chegar na parte do orçamento, envolve o planejamento estratégico do governo, o que o governo planeja fazer, né, nos 4 anos, né, isso é definido lá atrás, lá no começo, às vezes até antes, né, nas eleições mesmo, o governo né, o candidato já apresenta, né, as suas propostas, tal, e depois, né, a gente tenta viabilizar isso, né, no orçamento. O planejamento administrativo, né, que vai envolver recursos humanos, capacitação, inovação, modernização, né, os processos internos ali das secretarias, né. O planejamento e desenvolvimento da ocupação do espaço urbano e rural, que tem a ver com o plano diretor, tá? E o planejamento orçamentário, que tem essas 3 peças aí, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes e a lei orçamentária anual, né? Que vai definir ali os valores, as ações, né, que refletem tudo aquilo que está para cima ali, tá bom? O planejamento estratégico é o mais importante, né, porque ele que vai definir, então, as diretrizes, os eixos, a orientação geral, né, o que o governo vai fazer, onde ele vai investir mais na área social, né, ou mais na infraestrutura, né, na área social, o que é prioridade? É a saúde, a educação, a inclusão social, tá? Então, isso vai ser definido lá atrás. E depois, né, os programas, os projetos, as ações prioritárias que você vai ter para dar conta dessas diretrizes e eixos, né? Os mecanismos e procedimentos da gestão, né? Aquilo que eu falei, quem que vai fazer, quem que vai cuidar, né? Que secretaria que vai cuidar de cada, né, projeto e assim por diante, né? O acompanhamento das ações e verificação de resultados, né? E isso a gente tem feito, né, ao longo do ano, né, tem um departamento lá na prefeitura para isso, que vai acompanhando, né, todas as ações prioritárias, né, por que aquela ação ainda não andou, não saiu do lugar, tem algum problema de recurso ou outro tipo, né, e isso vai sendo feito durante todo, né, o ano, e depois a gente inclusive tem que prestar conta para o tribunal das coisas que a gente colocou no orçamento, né, na LDO, porque você coloca metas na LDO e depois o tribunal vai analisar se você cumpriu ou não essas metas, tá? E a questão da comunicação, que também é importante, né? Às vezes você faz um monte de coisa, mas se você também
não comunica, não informa, né, as pessoas não ficam sabendo, né, o que você está fazendo, o que a prefeitura está fazendo. E o orçamento público, gente, só para lembrar, né, que ele não é muito diferente daquilo que a gente faz em casa, né? Tem os seus limites, principalmente prefeitura, né, porque é diferente do governo federal. O governo federal consegue se endividar, ele consegue tomar dinheiro emprestado no mercado financeiro, né, ele emite títulos da dívida pública, né? O governo municipal já não consegue fazer isso, ele tem que trabalhar dentro daquele orçamento, né? O governo federal deveria também, mas lá a situação é mais complicada, porque você tem um gasto enorme com aposentadorias, com pessoal, né, com dívidas aí que vêm, né, de anos anteriores. Então, é uma situação um pouco diferente, né? Mas aqui na prefeitura a gente tem que tentar trabalhar, tem que trabalhar dentro do orçamento. E o orçamento, assim, está ficando cada vez mais apertado, né? Sobra muito pouco para o investimento, né, para aquilo que é novo, né, obras, né, de infraestrutura ou na área social, né, aquisição de equipamentos, isso que a gente chama de investimento. Então, assim, a gente está vendo aí ao longo dos anos que a prefeitura investiu muito, né, nos últimos 10 anos, mas a tendência daqui para frente é esse valor aí, esse percentual do orçamento cair. Né? Por quê? Porque a gente está tendo que, né, colocar recurso para manter agora, né, para manter essas coisas que foram construídas nos últimos anos. Né? Por exemplo, na saúde, você construiu muita coisa na área da saúde, né? UPAs, PSFs, UBSs e tal. E isso gera um custeio enorme. Né? Então, a partir de agora, assim, vai ter muito pouca construção, por exemplo, na área da saúde, porque você tem que manter o que você já fez. Mesma coisa na educação, na cultura, tá? Então, assim, a tendência, vocês vão ver aí na LDO, é que, né, o investimento está ficando menor, tá? Está diminuindo aí em relação aos outros anos. E é como na casa da gente, né? Sobra pouco para a gente, né? Você quer trocar um carro, você quer comprar um aparelho, alguma coisa, né? Você tem que economizar, você não consegue, né? É uma pequena parcela lá do orçamento familiar que vai sobrar para esse tipo de coisa, tá bom? E, né, tudo que a gente quer realizar ali, né, dentro da prefeitura tem que estar previsto aí no plano plurianual, que é para 4 anos de governo, né? Ele foi feito lá no primeiro ano, tá? A LDO que você faz todos os anos, né, que vai estabelecer as metas para o orçamento, né, e depois a lei orçamentária anual, que é onde você realmente vai colocar, né, o detalhamento desse orçamento, né, tanto na parte da receita quanto na parte da despesa, que é o que vale para a execução orçamentária, tá? Então, lá embaixo você tem as diretrizes estratégicas do governo, né, que é a base, né? E depois você vai planejar no PPA, na LDO você vai orientar e na LOA você vai executar, tá, o que foi planejado. Executar essas políticas públicas. E só lembrando, né, que a gente está no PPA, que vai de 2014 a 2017, nós estamos fazendo agora, né, apresentando a LDO para 2016, né? Então a gente já está no 3º ano desse PPA, e 2016 é o último ano, né, desse governo, tá? E o PPA vai até 2017, então ele pega o 1º ano do próximo governo, independente de ser continuidade ou não, né? Isso serve para você manter, né, para você ter uma certa continuidade das ações de governo, independente de quem, né, governe o município, tá bom? Só lembrando, né, até para os vereadores, para o pessoal que analisar ali a LDO, que, né, nos anexos da LDO você tem lá as ações do orçamento, né, e no PPA e na LDO
né, a classificação vai até o nível de programática. Quer dizer, você tem a classificação institucional, funcional e programática. O institucional vai dizer o órgão, né, a secretaria, a unidade executora que aquela ação faz parte. Depois a funcional, que é um código assim, geral para o Brasil inteiro, né, ele é uma classificação que existe em todos os lugares. E vai mostrar assim, ó, se é um gasto da educação, por exemplo, né, nesse caso aí, né, se é da educação infantil, poderia ser educação fundamental, né, ou tem função cultura, função saúde, função infraestrutura, segurança. Então, por ali você vê para onde está sendo direcionado o gasto. A programática é o programa do PPA, né, isso é uma definição da prefeitura, cada órgão, né, cada município tem os seus programas e as suas ações, né. E a categoria econômica não vai na LDO, ela vai só na LOA. Claro que para você montar a LDO, para montar o PPA, você tem que pensar em, né, no nível de categoria econômica. Você tem que saber se aquilo lá é uma despesa de investimento ou de custeio, né, se é para material de consumo, serviços, né, se é para obras e instalações, se é para equipamentos. Essa informação não vai agora, tá? Esse detalhamento vai só na lei orçamentária anual, tá bom? Mas é para a gente montar o PPA e LDO, você tem que pensar desse jeito, né? A gente tem lá nossas planilhas, tudo, né? Quando a gente consulta as secretarias e faz todo esse planejamento, a gente tem que pensar, falar que tipo de gasto que a gente vai ter. Só que essa informação não vai agora, tá bom? E vocês vão ver lá depois, assim, que cada ação tem uma meta. Tá? Se vocês pegarem o anexo 6 da LDO, né, cada ação vai ter lá um indicador, um produto, uma meta, né, que é que você vai dizer, olha, quantas unidades eu vou construir, né, quantas pessoas eu vou capacitar, por exemplo, na ação de capacitação, né, quantos meses eu estou prevendo para aquela ação, né, geralmente é 12 meses, porque é uma ação contínua, né, mas você tem lá as metas e depois o tribunal vai querer saber se você cumpriu. Se você fala na LDO que vai construir, por exemplo, 2 escolas, depois lá, né, lá em 2017, quando eu estiver prestando conta do orçamento de 2016, eu vou informar para o tribunal, olha, eu não consegui construir 2 escolas, construí só uma, por conta disso, né, porque não tive recurso, porque a licitação atrasou, não sei, né? Mas você tem que justificar. Então a gente toma cuidado com o que a gente coloca ali, porque depois você tem que prestar conta para né? O tribunal vai querer saber, tá bom? E mesmo até para os vereadores, né? Imagina a prefeitura manda um orçamento assim, com uma, né, superestimado, vou construir tantas unidades na saúde, depois você vê, ó, não construiu, não chegou, né, não construiu aquilo e tal. Então, como é que você monta um orçamento desse jeito, né, prometendo um monte de coisa e depois não cumpre? Né? Então, ó, no PPA, você faz um diagnóstico, né, você faz ele a cada 4 anos, um diagnóstico dos problemas, né, do município e o público que vai ser atendido por cada, né, projeto, programa. Né, a definição dos objetivos de cada programa, você define a estrutura orçamentária, tudo no PPA. Né? Você vai ter um orçamento por secretaria, quantas unidades você vai fazer dentro daquela secretaria, unidades executoras. Tem município, por exemplo, que pega o orçamento e divide por departamento da prefeitura. Pega a Secretaria de Finanças. Antes, a gente tinha lá uma unidade executora para o departamento financeiro, outra para o planejamento orçamentário, né? Outra para o tributário. Né? Agora a gente já acabou com isso, não tem mais isso. O orçamento é da secretaria e aí você monta as unidades executoras de acordo com o tipo de gasto que você tem e tal. E não para o departamento, porque senão fica uma coisa assim, cada um ali dentro da prefeitura vai achar que tem direito a um, né? Não pode ser assim, tá bom? Né? Então você coloca o custo anual e total, as fontes de financiamento, mas você não detalha a receita e a despesa no PPA. Né? Na lei de diretrizes orçamentárias, você vai fazer, né, que é anual, você vai priorizar, né, aquilo que está definido no PPA, para aquele ano que você está fazendo a LDO. Né? Aí você vai colocar lá os produtos, as ações, né, os programas, produtos e metas para cada ano, com custo anual, mas também não tem detalhamento de receita e despesa.
mas tem que estar previsto no PPA o que você está fazendo na LDO, né? Resultado nominal e primário, montante da dívida, né? Isso vai lá nos anexos de metas e riscos fiscais, que é uma coisa importante também, que vai na LDO, tá? Você coloca lá se tem estimativa de renúncia de receitas, no nosso caso não tem, né? Mas se tivesse alguma coisa, a gente teria que colocar lá e dizer, falar, ó, eu estou renunciando à receita de IPTU, né, em tantos milhões. Como que você vai cobrir essa renúncia de receita? Por isso que não é simples, né? Às vezes o pessoal fala, vamos dar aí uma isenção de alguma coisa, tal. Mas depois você tem que dizer como que você vai cobrir, que imposto que você vai aumentar para compensar aquilo, tá? Isso teria que estar na LDO. E se por acaso a LDO vai ser aprovada desse jeito, e se a gente quiser modificar isso, a gente tem que mandar uma lei alterando a LDO, tá? Situação financeira e atuarial da Previdência, vai um anexo lá mostrando, ó, que é o levantamento que é feito lá pelo Instituto de Previdência, né, do cálculo atuarial, né, quando que vai ter problema lá na frente, na questão da Previdência. Né, riscos fiscais, se a gente existe um risco de aparecer uma dívida aí, né, de 30 milhões para o ano que vem. E eu tenho que deixar isso previsto. Tá? Só que daí eu teria que deixar uma reserva de contingência, pelo menos naquele mesmo valor, para cobrir esse risco aí. Mas no nosso caso não tem nada. Tá? E você coloca lá também quanto que você arrecadou e gastou com recurso de alienação de bens. Tá? Porque quando a prefeitura vende um bem, imóvel, móvel, qualquer coisa, ela tem que pegar esse recurso e usar com investimento. A prefeitura não pode vender um patrimônio dela, né? Mas eu vou vender a frota, vou leiloar minha frota de veículos, vou vender um prédio, um terreno e tal. Não posso pegar esse dinheiro e usar para pagar folha de pagamento, por exemplo, ou custeio. Tá? Eu tenho que usar para investimento. Isso vai demonstrado aqui no anexo também. Na lei orçamentária, que é anual, você vai detalhar a receita, né, e a fonte de recursos. Aí você vai dizer, olha, essa receita aqui é do Tesouro, é estadual, é federal, é de fundos, é de empréstimo. E lá na despesa tem que estar também detalhando, né, essas fontes aí. E tem que bater. Se você tem lá 500 milhões de fonte do Tesouro, a sua despesa tem que ser 500 milhões de fonte do Tesouro. Por incrível que pareça, tem município que não faz isso. Aí o cara coloca aqui, né, a minha receita é 500 do Tesouro e a minha despesa é 550. Quer dizer, o orçamento já começou totalmente errado. Tá? Isso é comum, mas a gente, né, sempre que a gente monta, a gente confere e manda certinho. Despesa por elemento, que é aquilo que eu falei, você vai detalhar lá a categoria econômica, né, o custo anual e aquilo que está na LOA, tem que estar previsto na LDO. Se eu colocar alguma ação nova na LOA, eu tenho que alterar a LDO e o PPA. Por isso que, às vezes, depois da LOA, vai uma lei alterando o PPA e LDO. Tá bom? E na execução orçamentária, que é outra etapa, você vai fazer o acompanhamento de tudo que você planejou. Né? Você tá arrecadando o que está previsto? Né? Você está gastando o que está previsto? Seja na folha de pagamento, na limpeza urbana, na saúde, né? E você vai fazendo as alterações no orçamento. Por isso que a gente manda, né? É muito difícil você acertar um planejamento, né? Não tem, duvido que tem algum lugar que não faça alterações no orçamento durante o ano, né? Porque, assim, você faz o orçamento com uma antecedência, né? De quase 6 meses. E muita coisa muda nesse tempo, né? A gente procura acertar, mas a gente tem sempre que mandar projetos de lei, decretos, alterando para fazer essas correções. Tá? Isso é normal, desde que não seja exagerado. Né? E você vai fazendo todo o acompanhamento. Se você está gastando os 25% da educação, principalmente, né? Não deixar lá para o final do ano, para depois comprar tudo de uma vez, comprar coisa que não precisa, só para... né, atingir o percentual, você tem que acompanhar tudo isso durante o ano. Tá bom? E eu estou colocando ali questão de cotas e limitações de empenho, porque pode acontecer isso. Se você
Se você vê que não vai arrecadar o que está previsto no orçamento, você tem que dar um jeito de, né, segurar os gastos ali, segurar as despesas. E aí você pode contingenciar o orçamento, bloquear as dotações. Esse ano está bem complicado, né? A gente está vendo por aí, por conta da situação que está, né, a economia, né, que está tendo uma queda e tal. Isso afeta a nossa arrecadação, né? No orçamento a gente não tinha como prever isso. Então, se configurar realmente que você vai ter um déficit de arrecadação nesse ano, a gente pode, né, pode e deve bloquear o gasto lá na prefeitura. E aí você tem que bloquear o gasto do quê? Né? Primeiro você começa pelos investimentos, né? E tentar economizar nas outras coisas, economizar no custeio, economizar na folha de pagamento, tá? Para chegar no final do ano equilibrado. Mas a gente não pode deixar para fazer isso lá em dezembro, né? Tem município que só vai descobrir que está com problema lá no final do ano. Correto é você fazer o acompanhamento desde o começo do ano. Mas vamos para a LDO 2016, né? Eu falei isso só para o pessoal ter uma ideia, até quem está assistindo, para ter uma ideia de como que, né, funciona aí o orçamento público. Tá? Na questão da LDO 2016, gente, a gente está prevendo ali o valor da LDO total, 750 milhões. Teve uma queda, né, de 2% em relação ao orçamento desse ano. Mas por quê? Né? Principalmente porque aquela linha vermelha, que é receitas de capital, ela está caindo bastante. O que é receita de capital? Receita de capital é aquela receita que vem, né, de convênios ou empréstimos, né? Convênios com o governo federal, estadual ou empréstimos, tá? E a previsão para o ano que vem é de queda, né? Mas esse recurso é completamente assim, carimbado, ele tem que ir para aquelas obras, né? Você não pode usar esse recurso para pagar folha de pagamento ou custeio da prefeitura, tá? Então, por isso que está tendo essa queda. Mas quando você olha transferências correntes, né? Grupo de transferências correntes é o que vem lá do governo estadual e federal. Repasse de impostos, né? Como ICMS, PVA, o Fundo de Participação dos Municípios, transferência do SUS, do Fundeb. Aí a gente está prevendo um crescimento, mas você vê, ó, crescimento só de 6%. Aí quanto que está a inflação? A inflação esse mês fechou 8,4%, uma coisa assim. Não estamos prevendo nem a inflação. Para vocês verem que está realmente, ó, complicado, tá? Por enquanto. Já a tributária, que é a linha azul, está crescendo 8,5%, que é praticamente a inflação, né? Por que isso? Porque a gente está vendo, né, você monta o orçamento do ano que vem com base no que está acontecendo esse ano, né? E pode acontecer lá na LOA desses números piorarem. Tomara que não, né? Porque senão vai apertar mais ainda o orçamento, né? Mas lá na hora de elaborar a lei orçamentária anual, a gente vai refazer todas as nossas previsões de receita com base na arrecadação até o mês que eu tenho lá, que é agosto, né? Eu tenho que entregar em setembro. Você faz uma nova projeção e vamos torcer para a coisa melhorar aí, né? Tá bom? Mas por enquanto é isso. E aí eu tenho a receita de 750 milhões. Só para o pessoal ter uma ideia, olha, a receita do Tesouro, com essas correções que a gente faz, né, com essas projeções de crescimento, né, que afetam aí a nossa arrecadação, né, nessa previsão a gente está colocando ali, ó, que a receita do Tesouro vai aumentar quase 40 milhões do que está projetado para 2015, né, para 2016, que dá em torno de 9% na receita do Tesouro, tá? Com base nessa inflação projetada aí para esse ano e para 2016. Mais um crescimento real, a gente colocou por enquanto 1%. 1% é a previsão de crescimento que tem para o ano que vem. Se entrar lá no Banco Central é mais ou menos isso. Por enquanto é isso. Tomara que lá na LOA, né, quando a gente for montar a LOA, esse número aí pelo menos se mantenha, né? O pessoal não derrube essa previsão. Então eu tenho 40 milhões.
Meu orçamento de tesouro aumentou 40 milhões. Tem coisa que está aumentando de outras fontes, mas é recurso carimbado. Se o SUS está aumentando, eu tenho que colocar esse recurso no SUS. Tá? Claro que ajuda quando o recurso de convênio aumenta, mas é um recurso carimbado. Eu não posso usar ele para outras coisas. Por isso que a gente fala muito da receita do tesouro, né? Essa receita do tesouro, para onde que ela foi? A minha folha, com a previsão, com as previsões aí de reajuste que a gente tem, né? Se continuar dando esses reajustes, manter aí o poder de compra, né? Pelo menos da inflação, tudo isso, nossa folha cresceria uns 43 milhões, tá? Vê que não é pouco, não. Com o Fundeb junto, tá? O Fundeb é o recurso que vem lá, né, de um fundo, né, do ensino, composto por vários impostos. Ele é distribuído para cada município de acordo com o número de matrículas e tal, né? Então, e é usado para pagar o magistério. Então, a folha nossa aumentaria aí uns 43 milhões. Nem tudo é tesouro, uma parte seria do Fundeb. A dívida, PASEP, precatórios, também estão crescendo. Isso é um aumento de 5 milhões, não é que a dívida que eu tenho que pagar é 5 milhões, vocês vão ver que o valor é bem mais alto. Ela está crescendo 5 milhões. Pode ser que cresça mais. Eu tenho dívida atrelada à variação cambial, no caso da ponte. Né? E aí, se o dólar sobe, essa dívida sobe também. Né? E PASEP e precatórios, eles também acompanham o crescimento do orçamento, que é sempre em torno de 1% da receita corrente. Então, cresce o orçamento, cresce o repasse que você faz para essas coisas. A limpeza urbana também está previsto um crescimento, mais 2.600.000, né? Locação de máquinas, mais 2 milhões. E Câmara também, porque a Câmara, o cálculo da Câmara, apesar que esse ano até que não está crescendo tanto, mas ele é com base na arrecadação, né, do ano que você tem fechado já. No caso é 2014. Aí a Câmara também, assim, só a gente, né, a Câmara tem que tomar cuidado, assim, na criação de novas despesas, porque, por exemplo, para o outro ano vai ser com base em 2015. E 2015 a gente sabe como é que está a situação, né? Então, a Prefeitura está, para arrecadar, a gente está sofrendo esse ano, todo mundo está sofrendo. Então, assim, se a Câmara cria uma despesa de custeio que depois você não consegue tirar, pode ser que lá na frente tenha dificuldade, né, por conta disso. Que pode acontecer, dependendo da arrecadação desse ano, pode ser que para o outro orçamento, para 2017, o orçamento não cresça também, ou cresça muito pouco, ou até caia, né? Mas tudo isso aí consumiu lá, até deu mais, né? 43 milhões mais, tudo isso daí, ó, já passou de 50, e minha receita do Tesouro cresceu só 40. Eu tive que, então, para fechar o orçamento, para ficar equilibrado, a gente teve que cortar em alguns lugares, né? Principalmente investimento. O investimento teve que ser reduzido, senão você não fecha o orçamento. Tá? Deixa eu só ver isso. Então, só para, né, aquilo que dos grupos de receita, ó, a maior parte vem de transferências correntes, que é o ICMS, o IPVA, o FPM, né, Fundeb, SUS e alguns outros convênios menores. Né? Depois, eu tenho ali a receita tributária, que aqui no município é alta por conta do ISS. O ISS, principalmente por conta da IBM, né? Acho que uns 90% ali do ISS é tudo da IBM. E a IBM também, gente, a gente está acompanhando aí nos últimos anos, tem o faturamento dela está crescendo muito pouco, né? Por quê? Porque ela presta muito serviço para fora do país também, a partir daqui, de Hortolândia, né? E a gente sabe que, né, apesar de algumas pessoas acharem que essa crise é só aqui, não é só aqui. E aí, né, o exemplo está aqui dentro. A IBM está sofrendo porque ela está, né, prestando menos serviço, por exemplo, para a Europa, para a Ásia. Então, acaba afetando a gente aqui.
tá? Mas a gente ainda arrecada muito por conta deles aí, do ISS. Instituto de Previdência, que é, né, separado, né? Mas as principais são essas daí, transferências correntes e receita tributária. Total dá 750 milhões. Em outras receitas correntes é onde está o recebimento que a gente tem lá da dívida ativa, por exemplo. Tá? Na LOA, isso aqui vai estar detalhado. Vai ter um anexo lá dentro da LOA que vai dizer, olha, é tanto de IPTU, é tanto de ISS, é tanto de ICMS, assim por diante. Mas é o que eu falei, para chegar nesse valor aqui, a gente teve que fazer a projeção individualmente de cada imposto, de cada transferência, de cada convênio. Né? Você não faz simplesmente ali no chute. Né? Tem que olhar uma por uma. E só para mostrar que a receita total versus a receita do Tesouro, né? A receita do Tesouro é bem menor que o total do orçamento, porque às vezes as pessoas acham que você tem um orçamento de 750 milhões, fala, nossa, a prefeitura vai arrecadar 750 milhões, ela pode fazer tudo. Né? Só que uma boa parte desse recurso ali, ó, é da Câmara e é do Instituto de Previdência. Né? A outra parte, ó, prefeituras em receita de capital. Você tira aquelas coisas que são carimbadas no orçamento, para obras, né, esse recurso que vem da receita de capital. Sobra 596 milhões. Quando você tira todos os convênios, por exemplo, SUS, né, Fundeb, outras coisas, da assistência social também tem bastante coisa de convênio, o recurso do Tesouro fica em 472 milhões. É um pouco acima da metade do orçamento. Né? E aí, assim, a gente sabe que grande parte desse recurso do Tesouro está comprometido com o quê? Com folha de pagamento, com dívida, né? Com o custeio da máquina, né? Para manutenção do município. E ali é que, né, sobra pouco investimento, sobra pouco recurso para novos investimentos. Na parte da despesa, vocês vão ver, então, ó, dos 750 milhões, o orçamento da prefeitura seria de 668 milhões, Instituto de Previdência 56, né? Câmara 25.611, tá? Por categoria econômica, esse aqui é o que mostra a parcela de investimento, que está lá em 13%, né? Dá um total de 90 milhões ali na tabela embaixo. 90 milhões, só que aqui dentro você tem a receita de capital. Quanto que era a receita de capital? 70, vamos voltar só rapidinho para ver. Ó, receita de capital, 71, quase 72 milhões. Então, gente, o que eu tenho de investimento com recurso do Tesouro mesmo? Tesouro e um pouco de Fundeb, talvez um pouquinho de outros convênios ali, né? Mas eu não tenho nem 20 milhões, 18 milhões, por aí. Né? Esse número já foi bem maior aí nos anos anteriores. Né? Teve anos aí que esse valor de investimento com recurso próprio passou de 30, 40 milhões. Agora já está, né? Já caiu para 18 milhões. Mas a gente ainda tem um investimento alto por conta dessas receitas de capital, esses convênios com o governo federal, principalmente o governo federal. O governo estadual tem um pouco, né? E operação de crédito também. Tá? E aí o gasto com pessoal, 42% daquele total lá, né? Despesa corrente 40%. Olha só, dívida pública, precatórios e PASEP, 33 milhões. E é tudo Tesouro isso aí. Quer dizer, eu tenho que pegar 33 milhões do orçamento, da arrecadação, é mais do que a gente arrecada com IPTU, por exemplo. Vai tudo para a dívida. Né? Como se fosse tudo para a dívida. E pessoal em cargos, 42%, esse não é o percentual lá da receita corrente líquida, tá bom? Isso é o gasto com pessoal em relação ao total do orçamento. Receita corrente líquida é outro cálculo, né? Então, que com certeza vai dar mais do que isso daí, tá bom? E aqui é o total por secretaria. A maior secretaria é a educação. Por quê? Porque a educação cresce, conforme cresce o orçamento, tem que manter lá
25% dos impostos. Então, se cresce a minha previsão de arrecadação desses impostos, automaticamente cresce o orçamento da educação. E o Fundeb também tem uma previsão de crescimento. Então, né, fica um valor alto. Mas a saúde está chegando bem próximo ali, né? 175 milhões. Por quê? Porque a saúde é um gasto, né, tudo que você investiu, aquilo que eu falei no começo, investiu muito na ampliação do serviço de saúde dentro do município. Agora isso está gerando um custeio para nós, né? Então, você tem que manter essas coisas funcionando, e isso tem um custo enorme, principalmente na área da saúde, tá? Obras, né, é alto, porque boa parte daqueles investimentos está dentro da Secretaria de Obras. Serviços urbanos é onde está, por exemplo, a despesa com limpeza urbana e com locação de máquinas para manutenção da cidade, também não é pouco. Finanças é alto, porque tem a dívida pública e os precatórios e o PASEP estão dentro do orçamento da Secretaria de Finanças. Inclusão social também, né, porque tem bastante convênio. Segurança, a folha de pagamento da segurança não é baixa, né? Planejamento urbano, o que está dentro do planejamento urbano? Por exemplo, todo o gasto com trânsito e o gasto lá com subsídio à passagem, né? Por isso também fica um orçamento alto. A administração, que tem todos os contratos, né, os contratos comuns aí da prefeitura, os gastos de custeio, que nem energia elétrica, estão tudo na administração, tá? E assim por diante. Para o pessoal ter uma ideia, né? Só para a gente ver, né? Isso aqui são gastos de custeio, né? Que a gente chama de despesas correntes. Sem contar a folha, tá? Folha de pagamento nem coloquei aqui. Mas para o pessoal ter uma ideia, por que sobra tão pouco para investimento? Olha só, a manutenção da unidade, só para manter a máquina, né? As secretarias, né? Tudo que você tem lá dentro, tá? 81 milhões. Limpeza pública, parte lá dos serviços urbanos, máquinas, infraestrutura, 44 milhões. Alimentação escolar, quase 22 milhões. Né? Quantos alunos tem em Hortolândia? Né? Quantas refeições você tem que servir por dia? Né? Quantas 1000 refeições você tem que servir por dia? Né? Isso tem um custo, né? Apoio ao servidor, que é parte de cesta básica, vale transporte, plano de saúde, bolsa creche, que é vagas, né, do infantil. As ações de assistência social, ó, 9 milhões. Energia elétrica, água e telefone, 7 milhões e pouco. E com esse reajuste que teve aí na energia, pode ser que a gente tenha que aumentar mais ainda esses valores, né? Medicamentos, 7 milhões. Transporte interno, que pode ser que caia, porque são veículos, né? Locação de veículos, esse tipo de coisa. A prefeitura está enxugando isso daí. Análises laboratoriais também não é pouco. Ações culturais e esportivas, né? Todos esses eventos culturais e esportivos que são feitos têm um custo, né? Então, festas, né? Ó, locação de imóveis também, né? Porque a prefeitura não tem tantos prédios públicos, ela tem que alugar muita coisa, inclusive o próprio paço municipal. Gerenciamento de trânsito, né? Para cuidar aí do trânsito da cidade. O SAMU tem um custo. O SAMU, gente, também é um caso que mostra, por exemplo, né, que o governo federal às vezes repassa as ambulâncias para você e repassa um valor anual, né? Mas esse valor anual não é suficiente para cobrir o custo que você tem. Isso aconteceu muito e está acontecendo em muitos municípios. Né, a gente conseguiu muitos convênios aí nos últimos anos para construir, né, unidades de saúde, unidades no esporte, unidades na cultura, né, e assim por diante. Só que depois você fica com o custeio disso. Em alguns casos, o governo federal vai ajudar, que nem no caso da saúde. Ele vai ajudar a manter lá a UPA, manter o SAMU, mas o que ele manda é pouco perto do gasto real que você tem com aquilo lá. Caso do SAMU, por exemplo, eu coloquei ali que é 4 milhões e meio, o governo federal deve mandar 1,6 milhão, se eu não me engano.
Então você vê a diferença, né? Quanto que a gente tem que pôr de recurso próprio na área da saúde. Tanto que o SUS manda, até que assim, cresceu o repasse do SUS, ele está hoje em torno de uns 30 milhões, mas o orçamento da saúde é 175 milhões. 30 milhões vem de fora, vem do governo federal, o resto tem que vir daqui. Tá? E a gente já está gastando em torno de 30% do orçamento, quase 30% do orçamento com saúde. E a educação é obrigado a gastar 25%. A saúde, a gente é obrigado a gastar 15%. Nós estamos gastando o dobro. Né? Tá? Combustíveis, e 2 milhões. E, para finalizar, a parte dos investimentos, não tem muita coisa. Aqui não é só investimento, tá? Tem algumas ações que são de custeio, mas acho que é importante colocar, né? Porque são ações aí importantes na prefeitura, né? E até para mostrar, falar, olha, não é um investimento, não é uma coisa nova, mas depois que você cria aquele programa, aquela ação, aquele serviço, dificilmente você consegue tirar isso depois. E ele vai sendo mantido ali dentro do orçamento. Então, lá, o governo tem um recurso lá para compra de equipamento, material permanente, que é principalmente de informática, né, que o departamento de informática está ali dentro. Inclusão social, ó, aqui tem a coluna do recurso próprio e recurso externo, né, que tem algumas coisas que vêm recurso de fora. Então, lá, ó, economia solidária, né, Qualifica Cidadão, que é um programa importante, ó, 1.800.000. Fundo Municipal, FMAS, Fundo Municipal de Assistência Social, 3.400.000 de recurso próprio e 2.100.000 de recurso externo. Tem várias ações ali dentro de assistência social. Segurança alimentar, quase 800.000. Outro ali, apoio a iniciativas profissionalizantes, né, que é para capacitação, treinamento e tal, 570.000. Na educação, está previsto, na LDO, construção, né, ali é tudo junto, tá? Construção, ampliação ou reforma de unidades do infantil e do fundamental. Tá? Mas não está definido ainda onde que vai ser isso. E pode ser que lá na LOA altere também esses valores. Né? Kit escolar, que é um programa que vem aí já de alguns anos, né? Continua. Bolsa Creche também. Na cultura, ó, Música para Todos, é um programa lá, aquele programa da banda do município, né? Que é super legal e tal, mas ele tem um custo, né? Foi criado lá atrás e vem mantendo aí um milhão de reais. Cultura Viva também, que é um convênio, a contrapartida do convênio, governo federal. Cultura e Cidadania também. Né? E os eventos culturais, 900.000, que 900.000 ali, na verdade, ainda é insuficiente. A gente sabe que os eventos culturais, assim, se for para fazer tudo que tem que fazer, que o pessoal quer fazer, tem que colocar o dobro, tá? Mas a gente não conseguiu por enquanto. Esporte para todos também, que é o Bolsa Atleta, compra de materiais esportivos, tudo isso, né? Os eventos, né? 1.400.000. Meio ambiente também, tem várias ações ali, ó, que foram criadas no passado e a gente está mantendo. Meio ambiente, por exemplo, lá atrás, se você pegar aí uns 6, 7 anos atrás, acho que não tinha nem a secretaria, não tinha. Não existia Secretaria de Meio Ambiente. Aí você criou a Secretaria. Então, é um custeio a mais que você tem aí na prefeitura. A habitação, que tem um recurso que é externo, né, de projetos técnicos, sociais e construção e tal. Produção de unidades com recurso próprio, por enquanto ficou 1,5 milhão, mas também não é suficiente. Auxílio moradia, 1.800.000, né? Regularização de áreas, 582.000 para essas áreas aí, tá? Na parte de obras, aqui é onde está concentrado mais os investimentos, você tem ali ampliação e reforma da iluminação pública, de 5,5 milhões, mas que é com recurso da CIP. A CIP é aquela contribuiçãozinha que todo mundo paga na conta de luz. A gente é obrigado a usar esse recurso para custear a iluminação pública no município. Né? Então, iluminação pública e ampliação da iluminação pública. Eu não posso pegar esse recurso, por exemplo, também e pagar a folha de pagamento. Tá? Então, a gente não faz isso. Ele vai
todo ele tem uma conta corrente específica e tal. Vai todo para a iluminação pública. Pavimentação do Boa Esperança, né, que deve licitar esse ano já, deve começar uma parte esse ano, se tudo der certo. 500 mil para manutenção, né, e áreas de lazer, praças e parques. 500 mil lá também para o Parque Socioambiental do Amanda. Protransporte, que é uma operação de crédito, essa aqui, né, de revitalização aí do centro e algumas outras intervenções aí pelo município, tá? É uma operação de crédito isso. Pontes, 2 milhões, para alguma coisinha, né? Não dá para fazer muita coisa. Parque Linear do Santa Fé, que é a continuidade aí da obra, né? Do Parque Linear, tem recurso próprio, recurso externo. O lote 2 tem lá 1 milhão de recurso externo, mas na verdade isso deve acabar esse ano, né? E aí, se acabar, na LOA, a gente tira esse recurso. Recuperação de vias. Esse programa Via Viva da CAF, né, de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável, também é uma operação de crédito que está prevista, mas ela ainda não está totalmente certa, né? Isso depende da liberação lá da Secretaria do Tesouro Nacional. Não sei se já passou pelo Senado também, né? Mas como é uma operação de crédito externa, tem que ter autorização lá em Brasília, senão não sai, tá? Mas seria um programa que tem a liberação de recursos aí previsto em 4 anos, uma série de obras aí, né, de infraestrutura pelo município, tá? 100 mil lá do Amanda também, de calçadas. Serviços urbanos, ó, limpeza urbana 34 milhões, só do Tesouro. Vocês veem, ó, quanto que eu devo arrecadar de IPTU o ano que vem, né? Ó, talvez uns 30 milhões. O que eu gasto, né, o que a prefeitura gasta com a limpeza urbana, né, já é acima do que a gente arrecada de IPTU, por exemplo. Ou de IPVA também, tá? Também reflete, assim, o crescimento da cidade, né? A cidade cresceu muito aí nos últimos anos, né? Condomínios e tudo mais, tudo isso tem um custo. Locação de máquinas, né? Recuperação de vias, obras de infraestrutura urbana, né? E o serviço de iluminação pública. Lá em cima é a ampliação da iluminação pública. É para você ampliar a iluminação, né? Postes, e por aí vai. Aqui embaixo, nos serviços urbanos, é o serviço de iluminação. São as contas de luz mesmo da iluminação pública, tá? Que é pago com recurso da CIP também. E, finalizando aqui, ó, planejamento urbano, ó lá. Gerenciamento de trânsito, 4 milhões e meio. É alto esse valor, porque tem o custo aí do radar, por exemplo. Que é né? Radar as pessoas costumam dizer que existe indústria de multas. Aqui em Hortolândia não existe, porque o que você arrecada de multa é o que você gasta com um contrato de radar, correio para mandar as cartas, pessoal, a Prodesp, que é um órgão do governo do estado, que tem que processar essas multas. Então, você acaba arrecadando o mesmo valor, ou até menos, do que o que você gasta para manter um sistema de radar na cidade, tá? Entre outras coisas, né? Pintura aí das vias e tal, né? Manutenção dos semáforos e tudo mais. Subsídio ao transporte público, tarifa social, que tem um custo aí estimado para o ano que vem de 3 milhões e 600, de recurso do Tesouro também. Vocês podem ver na área da saúde, gente, praticamente não tem investimento novo com recurso próprio, né? Eu só tenho lá 210 mil para compra de equipamento e 1 milhão de recurso externo, que geralmente vem um pouco do governo federal e estadual para comprar equipamento. Essa construção do Centro Especial de Reabilitação, nós não temos a contrapartida e a gente deixou previsto, mas é uma coisa bem difícil aí de acontecer por enquanto.
Construção da UPA do Remanso também. Não temos a contrapartida. Está previsto ainda o recurso externo, porque o convênio ainda não foi cancelado, né? Então, tem ainda essa possibilidade de construção, mas a gente tem que viabilizar a contrapartida. A construção deve ficar em torno de uns 4 milhões por aí. 4 milhões e meio, dependendo do lugar, do projeto. Então, assim, está faltando mais de 2 milhões lá para a gente complementar. E depois, se a gente construir essa UPA, a gente tem que estar ciente que vai gerar um custeio de 6 milhões, mais ou menos, por ano, essa UPA. E o governo federal vai repassar uma parte, mas não vai repassar 6 milhões, ele vai repassar 2 milhões e meio e tal. O resto a prefeitura que tem que colocar. Né? Mas não tem recurso para construção por enquanto, e ficou 300 mil para reformas, né? Pequenas reformas e ampliações. E na parte da segurança, o vídeo monitoramento, que é esse sistema que foi implantado aí nos últimos 2 anos, que gera um custo ali de 1.225.000 anual. Tá? Você vê, não tem tanto investimento, né? Mas tem algumas ações importantes de custeio, que é isso que eu falei. Você cria essas coisas, que nem o vídeo monitoramento. Você criou isso, né, 2 anos atrás, e agora você tem que manter lá. Ele tem um custo. Né? Todo ano você vai ter que manter esse recurso lá no orçamento. Então é isso, gente. Só lembrando que na LOA a gente vai fazer uma revisão de tudo isso. Né? A LDO é para orientar, né? Isso já está mostrando para a gente assim, para onde que está indo, né, o curso aí do município e tal, para orientar as próprias secretarias, aquilo que elas podem e não podem fazer. Né? A gente pode pensar, mas então não serve para nada. Serve. Por exemplo, a partir do momento que a LDO for aprovada, qualquer despesa que aparecer, né, que passar lá pela Secretaria de Finanças, que impacta o orçamento do ano que vem, eu tenho que ver se está previsto na LDO. Vamos dar o exemplo daquela pavimentação do bairro lá que tinha ali da Secretaria de Obras, que era do Boa Esperança. Né? Então, assim, vai licitar esse ano, 2.700. Se a Secretaria de Obras manda para nós lá um cronograma com um valor superior a 2.700, a não ser que eu encontre alguma outra ação que eu poderia distribuir isso, mas vamos supor que venha lá 5 milhões e eu não tenho outra ação para distribuir essa despesa, eu devolvo para a Secretaria de Obras. Eu não posso mandar para frente um processo que vai impactar um valor maior do que eu tenho previsto na LDO. Então, se a minha LDO foi montada assim, né, de forma correta, né, sem ficar inventando, né, superestimando receita, essas coisas, eu vou ter já uma situação próxima do que vai acontecer o ano que vem. E aí a gente já impede de criar algumas despesas que eu não tenho como depois custear lá na frente. Tá? Então, para isso também que serve a LDO. Nem todos os municípios obedecem isso, né? Mas lá aqui em Hortolândia a gente tem obedecido e isso tem ajudado também a você segurar um pouco aí, né, os gastos, tá bom? E aí na LOA a gente vai fazer a revisão de tudo isso, né? E tomara que os números melhorem, né? Tá bom, gente? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tudo ok? Então tá, passo a palavra aqui para o Clodo para finalizar aqui a nossa audiência. Obrigado, gente. Obrigado, Cristiano. Bom, não havendo mais nada a tratar sobre a LDO, né, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado e Deus acompanhe todos vocês.